Salve concurseiros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. E hoje vai ser uma aula mais dinâmica porque a gente vai trazer questões, né? O que é importante em concurso é você conhecer a banca que você vai fazer, né? A gente está dando um foco especial na UPE, né? E a UPE, que é a banca que organiza os concursos dessa instituição que é muito importante, muito séria aqui em Pernambuco, inclusive faz concurso em vários lugares aqui, não só em Pernambuco, Paraíba, enfim, é uma banca realmente muito séria, muito respeitada, né? Assim como a Sebrasp, né, que é da CESP. Enfim, trouxe algumas questões, tanto da prova de 2012, 2016, 2018, né? E aí algumas pessoas podem até questionar o fato de dizer o seguinte: mas Bandana, vai cair tal assunto? Então eu coloquei questões da última prova, né? Então não existe diferença entre as questões de 2012 para as questões de 2019, certo? O edital ele teve uma modificação em 2016, né, em relação a 2012. Aí o que acontece? Eu não vou trazer para cá questões que envolvem mínimo, múltiplo comum, máximo divisor comum. Isso eu não vou trazer, porque aí já não está mais presente nesse edital, está no outro. Mas quando a gente fala da parte de equações e sistemas, isso está embutido na parte de função do primeiro grau. Então por isso eu estou trazendo. Eu vou dividir a parte de funções em duas, né, por ser um conteúdo mais chatinho. A primeira parte com relação aos problemas, né, que a gente vai trabalhar hoje, que já fizemos, né, a aula passada sobre funções. E a segunda, que vai ser depois, né, que vai ser a parte de gráfico, de estudo do sinal, de domínio da função, enfim, estudo do vértice, já indo para a parte de função do segundo grau. Isso aí é uma parte mais difícil. Eu vou tentar deixar vocês ainda mais preparados na parte de matemática, reforcem bastante conhecimento de equações e sistemas, a gente vai precisar bastante, e é por isso, com essa ideia de equação, de sistema, desse raciocínio que a gente usa, que a gente já vai, assim que terminar essa parte de exercício, a gente já vai dar uma continuidade em um conteúdo que vocês vão gostar, que é muito legal, tem coisas boas para mostrar para vocês em relação ao próximo conteúdo, mas vamos deixar na surpresa e vamos começar, né? Enfim, vocês têm acesso a essas questões, tá? Vocês têm essas questões aí para vocês podem imprimir e tal. E eu vou responder todas as questões, então tudo que eu passar vai responder. Porém, vocês vão ter acesso a elas caso queiram tentar fazer antes de mim, né? Então, é importante que vocês, numa hora como essa, estou aqui, já vi as aulas, ou querer resolver alguma questão, pausa o vídeo, dá uma olhada na questão, tenta interpretar o texto, né? Isso é muito importante. Interpretação de texto. Eu falo para os meus alunos do ensino médio que vão fazer Enem, que muitas questões do Enem, eu acho que 80% das questões do Enem, elas exigem que você interprete o texto. Só que isso veio de uma forma, pessoal, vocês não têm ideia. Antigamente, na minha época que eu fiz vestibular, em 2006, quando eu passei na Federal, 2005 para 2006, uma coisa assim. E as questões eram mais secas, né? Resolva isso, faça aquilo, entendeu? E isso era bem padrão, bem fixo. E eram difíceis também, vai ser bem difíceis, mas assim, o cara sabia o que tinha que fazer. Quando o Enem veio para o Brasil todo, em 2009, ele mudou e começou a mudar a banca de concurso. Se você observar, tem muitas bancas de concurso que estão botando questões bem longas, né? Parece que elas estão pegando uma carona naquela linha de questões que exige a interpretação do texto, tá? Essa questão é fácil a interpretação porque ela é objetiva. Mas tem outras aí que vocês vão ver que vai exigir um pouco mais do raciocínio de vocês, beleza? Então veja bem, a primeira questão que vocês vamos fazer agora juntos aí, é uma questão que duas pessoas estão conversando, né? Então, Carlos disse para Renato que era capaz de acertar um número que ele pensasse. Veja só, fazendo 4 perguntas, né? Isso você pode até fazer com um amigo em casa. Renato achou graça e disse: pensei em um número. Então, Carlos disse: some ao número pensado, o número 5. Veja só, quando
Renato falou, pensei em um número, na verdade Carlos não sabe que número é esse, então a gente pode colocar X. Certo? Essa é a ideia, já o raciocínio, tá? Aí o outro diz assim, some ao número pensado o número 5. Beleza, eu venho aqui, ó, e somo 5. Aí o cara, beleza, somei, isso com calculadorazinha, tá? Aí o cara diz, multiplique a soma, né? Então a soma é esse daqui, ó. Multiplique a soma por 3. Beleza, o cara multiplicou a soma por 3. Subtraia 10 do produto. Bom, eu poderia fazer já aqui, ó, menos 10, porque não teria nenhum problema. Mas eu aconselho a gente separar as operações com sinais. Então, se eu separei aqui, ó, aí ficaria mais interessante fazer isso daqui, ó. Só para poder a gente separar. Não vai alterar, mas por uma questão de segurança é sempre bom fazer isso, porque às vezes pode alterar o resultado, tá? Informe o resultado das operações, né? O cara foi lá na calculadora, Renato firmou 80, ou seja, o resultado disso daqui é 80. Então, Carlos afirmou corretamente o número que Renato havia pensado. Veja que essa questão tem uma maldade, porque ele faz uma pergunta, que eu não vou nem ler a pergunta agora, vocês estão vendo a questão, né? Mas é porque assim, quando ele chega, como o cara chega nessa parte, quem é concurseiro, tá? Às vezes está com um pouco de pressa, às vezes ele nem vai ler a pergunta, ele já vai, ó, já entendi aqui, aí ele pensa que entendeu, veja a maldade. Então, para resolver essa equação aqui, é uma equação fácil, tá? Então, basta multiplicar aqui, ó, fazer a operação distributiva, então 3 vezes x, 3x, mais, com mais dá mais 3 vezes 5, 15, pronto, tá aqui o resultado disso daqui, menos 10, o resultado disso daqui dá 80. Veja só. Aí, ok, eu tenho 3x, 15 menos 10 dá 5, o resultado desse daqui dá 80. Observe que o 5 está positivo, ele vai para o outro lado de maneira negativa, né? Então fica 3x igual a 80 menos 5. Beleza? Então tá aqui. Então eu tenho 3x igual a 75. Quando o número está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. X igual a 25. Aí você olha para a alternativa, vê na letra B lá a resposta e você geralmente se emociona. E eu digo muito às minhas turmas de concurso público, de vestibular, SSA ou até mesmo para a galera do ensino médio. Pessoal, não deixe o olho brilhar quando você vê uma questão, né? A gente está vindo também muito para essa vibe aí de fazer curso online, já é o meu 4º curso online nesse período de pandemia, né? E a vinda para o estúdio é bem diferente, assim, eu gosto desse calor, mas é bem interessante essa vinda para o estúdio. E para o povo do estúdio, o povo que está em casa, que está vendo essa aula, preste atenção, leia a pergunta até o final, porque às vezes você se emociona com o fato de você achar que está fazendo o correto. Observe, tudo aqui está correto e a resposta não é 25. Porque ele diz, o produto dos algarismos do número que Renato pensou. Então a resposta é 10. Porque os algarismos é 2 e 5. Então você multiplica. Resposta igual a 10. E às vezes acontece esse erro, pessoal. Você pode acreditar, às vezes acontece esse erro de uma maneira mais comum. Você não imagina que acontece, mas acontece demais. Então, muito cuidado, porque às vezes a pressa é inimiga da perfeição. Nós sabemos que o tempo é curto, claro que é, o tempo é curto. Mas a gente tendo um pouquinho de cautela, nunca é ruim, certo? Use o tempo inteiro. Tem pessoas que saem antes, né? Estava conversando com um aluno meu, do presencial, que fez a prova da Polícia Militar de Alagoas. Ele disse, fiquei até o final, mano. Segui teu conselho, mas só ficou 4 pessoas até o final, a maioria saiu. Aí eu disse, não vai se dar bem, né? O cara que sai com 1h30, 2 horas de concurso não existe, tem que usar o tempo, né? Mas enfim, vamos à próxima questão. Bom, senhor Jairo tem 3 filhos, Pedro, Carlos e José.
A razão entre as idades de Pedro e Carlos é 1/3 nessa ordem. Aí vamos lá dar uma pequena pausa e dizer o que é razão, né? O que é razão? A gente se enrola com alguns termos matemáticos, mas assim, tipo assim, o produto de dois números. O produto é quociente. Ou produto é multiplicação. O quociente entre dois números é a divisão. E a razão entre dois números também é divisão. Então, quando a gente fala assim, o senhor Jairo tem 3 filhos, Pedro, Carlos e José. A razão entre as idades de Pedro e Carlos é 1/3 nessa ordem. Vamos colocar aqui, ó. Pedro sobre Carlos, 1/3. É assim que se escreve. A razão entre dois números é um está para o outro, um dividido pelo outro. Beleza? E a razão entre as idades de Carlos, de José e Carlos é 1/2. José e Carlos, a razão é 1/2. Ok. Sabendo que a soma das respectivas idades é 99 anos, é correto afirmar que a soma dos algarismos da idade de Carlos é, mais uma vez, mais uma pergunta maliciosa, porque ele não quer a idade de Carlos. Ele quer a soma dos algarismos da idade de Carlos. Muito cuidado. Beleza, então ele está falando em soma, né? Então eu sei que a soma dos 3 caras aqui dá 99. Porém, eu não sei como proceder aqui, até não tem, porque não tem como proceder aqui, não tem como resolver, porque as idades aqui estão com letras. Então, o que é que eu faço então, né? Aí, veja só, essas duas razões aqui, elas vieram para te ajudar a resolver a questão. Então, veja só, se você faz isso daqui, ó, meio pelos extremos, né? Que é um dos conhecimentos mais comuns de matemática, né? Todo mundo lembra disso daqui, desde que você entende por gente, você lembra de meio pelos extremos. Então, eu sei aqui que C, né, que é 1 vezes C, dá igual a 3P. Pronto. Eu já sei desse daí, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com isso daqui, ó. Vê, C é igual a 2J. Você observa que a idade de Carlos está representada aqui como 3 vezes a idade de Pedro, e a idade de Carlos aqui está representada como 2 vezes a idade de José. Então eu pensei, já que eu tenho Carlos aqui no meio, eu tenho Pedro e tenho José, e observe que as duas estão aqui com Carlos e com Carlos, por que não deixar tudo em função de Carlos? Tipo assim, vê, a idade de Pedro vai ser a idade de Carlos sobre 3. Está multiplicando, passou dividindo. A idade de José vai ser a idade de Carlos, está multiplicando, passou dividindo. Então, quando eu faço isso, eu quero dizer que Pedro tem a 1/3 parte, que é a idade de Carlos, e que José tem a metade da idade de Carlos. Aí, o que aconteceu? Ficou assim, ó. Pedro, C sobre 3... C está aqui já, José, C sobre 2, igual a 99. Veja o que aconteceu quando eu faço uma coisa como essa. Eu consigo deixar uma única variável. E aí eu resolvo a equação. É uma equação fácil. Eu vou colocar o número 1 aqui, ó. Colocar 1 aqui. E vou resolver essa equação. A gente já fez uma equação desse tipo na aula passada, né? Nas aulas passadas, né? E eu preciso tirar o MMC de 3 e 2, tá? Aí assim, uma dica fácil para você não precisar montar aquela regrinha é olhar para o maior número e verificar se eu posso dividir ele por todos os outros. Observe que eu não posso dividir, né? Que não dá para dividir. Aí eu pego e coloco mais uma vez ele em cima. Então tem 3, eu vou colocar mais 3. Dá quanto? Dá 6. Eu posso dividir 6 por 2? Posso. Então, o MMC de 3 e 2 é 6. Isso funciona para qualquer um, tá? Agora, obviamente, como mais trabalhoso, quanto maior for o número, mais o cara tem trabalho. Porém, dessa forma, ela é mais prática. Eu não passei esse macete para vocês, porque não está no conteúdo. A gente vê MMC, que não está dentro do programa, tá? Mas
Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, né, que vocês têm meu contato. 6 para dividir para 3 dá 2 vezes C, 2C. Depois, 6 para dividir para 1 dá 6 vezes 6 vezes C, 6C. 6 para dividir para 2 dá 3 vezes C, 3C. 6 para dividir para 1 dá 6. 6 vezes 99. Tá? 6 vezes 99 é a mesma coisa que 6 vezes 100, que dá 600, menos 6. Então dá 594. Multiplicar por 99 é tão fácil quanto multiplicar por 100. Porque se você quer multiplicar 4 vezes 99, beleza, multiplico 4 vezes 100 e depois tiro 4. Então, porque 99 é 1 menos que 100. Então, quando eu multipliquei 4 vezes, eu tiro 1, tiro 1, tiro 1, tiro 1 e tenho a resposta. Então, é bem fácil de fazer essa conta, tá? Bom, aqui eu já posso eliminar, né? Porque eu fiz dos dois lados. Quando eu faço MMC dos dois lados, né? Eu faço isso, eu elimino o MMC. E eu tenho aqui essa continha aqui, pessoal, que é bem fácil, né? Observe que o resultado desse daqui dá 11C igual a 594. Para achar o valor de C, vou colocar aqui ao lado, para não complicar aqui, fica C igual a 594 dividido por 11. C é igual a... E aí você vai dividir aqui, ó, 594 por 11, dá 5 vezes 11, 55, para 59, 4, baixou 44 aqui, né? Então agora dá 4. Então, 0 aqui. O resultado dessa continha aqui é 54. Achei a idade de Carlos, né? E o que ele pede é para você dizer qual é a soma dos algarismos da idade de Carlos. Beleza, então a soma é 9, 5 mais 4, tá? E a gente já foi esperto, porque a gente já foi direto para a pessoa que a gente queria encontrar. Ok, pessoal? Então, mais uma questão também de prova, tá? Questão de prova. Portanto, a gente está consciente que o nível é esse aí. É o nível que a gente vai enfrentar nesses concursos que vier pela frente, tá? Outra questão também que a gente vai responder agora, vou apagar aqui o quadro, essa questão um pouquinho mais antiga, né? Acho que é da prova de 2012, mas eu vou dizer para você, também tão importante quanto, tá? Porque não foge da característica. Eu poderia, inclusive, pegar questões da prova de 2006 e 2009, só que essas duas provas, elas foram com outra banca, aí por isso que eu não peguei, que era uma banca mais fuleira, esse é o nome, esses termos de Pernambuco, o pernambuquês é interessante, mas assim, é uma banca mais safadinha, uma banca, as questões eram muito fáceis, assim, aumentou muito o nível da prova, o nível para entrar, porque a prova foi mais fácil, e aí ficou meio que muito bestinha a prova de matemática nesses 2 anos. A prova de 2003 eu poderia trazer, estava um pouco mais antiga, mas algumas questões eram fiéis a esse conteúdo, principalmente as questões que envolvem função do primeiro e do segundo grau. Mas se você ler o edital de 2003, você vai dizer o seguinte, mas pediu equação e pediu sistema. E isso é função do primeiro grau, entendeu? Então por isso que eu poderia trazer. Mas eu tenho um leque de questões muito grande, né, para responder aqui com vocês, porque são 3 provas. Ainda tem bombeiro, né, que tem a mesma característica. Então, eu tenho 40 a 50 questões para a gente responder sobre esses conteúdos que a gente vai ver aqui durante esse curso, tá? Aí tem um sistema agora que quem for resolver esse sistema de equação, ele vai ter um problema gravíssimo se você for usar qualquer uma das técnicas que eu ensinei. Por isso que é uma questão de concurso, né? Eu sempre digo, é muito difícil cair. Resolva a equação, resolva o sistema. Quando tem uma coisinha assim, desconfie que tem alguma merda, porque geralmente tem. Ele exige de você um raciocínio. Veja só, o sistema é 6 sobre x mais 5 sobre y igual a 4. Depois, 2 sobre x mais 10 sobre y igual a 3. Eu já vi aluno fazer esse sistema por tentativa. É perigoso, entendeu? Porque
não é tão difícil de você encontrar, entendeu? Fazer por tentativa não é tão difícil de você encontrar. E eu vou mostrar para vocês essa questão da tentativa. Dá para fazer? Claro que dá. Só que talvez, se cai um outro tipo, talvez você pode não fazer. Entendeu? É feito as questões de progressão. Vamos mostrar sempre de duas maneiras. E aí você vai optar por qual melhor, qual maneira você acha mais interessante fazer. Bom, o que é que eu quero mostrar com esse sistema? Eu vou ter que mexer no sistema primeiro para poder responder. E eu vou usar uma técnica que eu aprendi com um amigo meu, né, que estudamos juntos. E hoje ele é o comandante da Polícia Militar da cidade que eu moro aqui, que é Palmares, em Pernambuco. Ele é o chefe do batalhão, né, que aqui na cidade ele é conhecido por Pereira Neto, né? E quando a gente era pequeno, ele tem um apelido que... Não é um apelido era safado não, mas era bem diferente do que é conveniente, né? Yaiel, que nome estranho, né? Mas esse cara era muito inteligente, a gente estudou junto na Federal, né? no curso que a gente fez lá, Eletrotécnica. E a gente ainda não estava estagiando, a gente estava no começo do curso, né? A gente era viciado em estudar matemática. E eu ia para casa dele, eu ia para minha casa, a gente passava lá uma manhã inteira só resolvendo exercícios de matemática. E aí algumas questões eu tinha dificuldade em responder. Ele dizia, bicho, eu aprendi um negócio que é massa, que é negócio todo, aprendi, o cara me ensinou, não sei o quê, vê como é que é. Aí me explicou. Aí isso se chama mudança de variável. É muito usado em procedimento de matemática para tornar uma coisa mais difícil, mais simples. Só que envolve um raciocínio, tá? Vou mostrar isso para vocês, inclusive quero dar um abraço aí para ele, né? Soares, a gente também conhece ele muito por Soares, que é o nome dele, Soares. Então, José Soares aí, ou Yaiel, ou Pereira Neto, que é como conhecido aqui como comandante da polícia. Um abraço para você. É um prazer sempre aí estar falando seu nome. Aprendi muito com você. Enfim, essa primeira equação aqui, eu vou escrever ela da seguinte forma. Veja só que eu não vou alterar a equação. Vai ficar assim, 6 vezes 1 sobre x mais 5 vezes 1 sobre y igual a 4. E a segunda equação vai ficar assim, 2 vezes 1 sobre x mais 10 vezes 1 sobre y igual a 3. Os mais safos em matemática vão dizer o seguinte, mas ele não fez nada. É verdade. Não. Até porque eu não posso mexer com o sistema não pode ficar diferente. Aí diz assim, por quê? E quem não entendeu vai dizer o seguinte, como é que ele não fez nada? Bom, eu não fiz praticamente nada, porque é o seguinte, se eu fizesse a multiplicação, vai ficar assim, 6 vezes 1, 6 sobre x. 5 vezes 1, 5 sobre y. 2 vezes 1, 2 sobre x. 10 vezes 1, 10 sobre y. Então não alterou. Mas por que eu fiz essa situação? Porque eu quero mexer com isso daqui, ó. Porque, na verdade, isso aqui é que vai ser minha variável. Minha variável não é x e y. Minha variável é 1 sobre x e 1 sobre y. Essa é a situação, tá? Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar 1 sobre x de A e vou chamar 1 sobre y de B. Lembrando que o que eu quero achar é 1 sobre x e 1 sobre y. E depois achar x e y, tá? Mas com calma a gente vai fazendo. Então vamos reescrever novamente o sistema. Veja como eu vou mudar agora aqui, ó. 6 vezes 1 sobre x, que é A, mais 5 vezes 1 sobre y, que é B, dividido por 2 vezes 1 sobre x, que 1 sobre x é A, e 10 vezes 1 sobre y, que a gente chamou de B. O resultado da primeira é 4, da segunda é 3. E aqui eu tenho um sistema de equação bem mais fácil, bem mais fácil do que o sistema que a gente estava vendo aqui anteriormente. Bom, existem muitos métodos de resolver sistema. A gente já viu, a gente viu 3 aqui, né? Tem até pelo menos mais um, que é o método da comparação, que eu não mostrei, mas assim, o que eu mostrei é muito suficiente para que se entenda. Certo? Então, eu vou usar aquele bizu que eu ensinei para vocês, que eu acho que é muito mais prático, muito mais rápido, tá? Então, veja, o que eu quero achar é o valor de A, vai ficar assim, ó, A igual, traço bem grandão, 2 sinalzinho de menos no meio. Presta bem atenção nesse sinal de menos no meio, que se tu encontrar um sistema que aqui no meio tiver menos,
Aí vai trocar o final, menos com menos, mais. Certo? Mas vamos lá. O primeiro passo vai ser você multiplicar em forma de x, né? Em forma de v, né? Então vai ficar 6 vezes 10, 60, né? Como o resultado ficou embaixo, desculpa, tá aqui embaixo. E aqui eu tenho 10 vezes 4, 40. Como o resultado da multiplicação ficou em cima, eu boto 40 aqui em cima. Beleza. Agora eu faço o contrário, né? Ó, vou fazer, ó, 3 vezes 5, 15. Ó, o resultado ficou em cima. Aí eu boto aqui em cima. Observe que se eu fizer mais com menos, vai dar menos. Por isso que não alterou o sinal. E por fim, ó, 5 vezes 2 dá 10. Então ficou embaixo, eu boto aqui embaixo, tá? Só para colocar aqui, eu tenho 5 vezes 2 dá 10, tá? E aqui eu tenho 5 vezes 3 dá 15. Pronto, pessoal. Então, tá aqui. Essa continha aqui bem fácil feita aqui, tá? Veja como foi rápido, né? Você não usou método de letra tal, foi bem rápido. 40 menos 15 dá 25, 60 menos 10 dá 50. E aqui eu posso simplificar, né? Por 25 e por 25, eu encontro 1 sobre 2. Viu como ficou pequeno com esse bizu? Esse bizu é muito difícil, poucas pessoas conhecem isso, pouquíssimas, eu nunca vi nenhum outro professor usar esse macete para resolver sistema de equação, que é um divisor de águas, né? O povo odeia. Meu filho está estudando a equação do sistema de equação no colégio agora, né? Pela primeira vez, ele disse, meu pai, é muito difícil e tal. Aí eu tentei mostrar para ele, ele ficou besta com esse macete aqui, que é bem legal. Ok, achei o valor de A, agora meu objetivo é achar o valor de B. Aí achar o valor de B é mais fácil, porque você escolhe qualquer uma equação, 2A mais 10B é igual a 3, e vai jogar onde tem A, botar 1 sobre 2, fica 2 vezes 1 sobre 2, mais 10B igual a 3. Perceba que eu posso cortar esse 2 com esse, né? Vai ficar assim, ó, 10B é igual a 3, e esse 1 que está positivo vem para cá negativo. Então fica 10B é igual a 2. Então B é igual a 2 sobre 10. Simplificando, dá 1 sobre 5. Por 2 e por 2. E aí agora eu tenho o valor de A, tenho o valor de B? Ok, tenho sim. Então aqui, ó, 1 sobre x é igual a A. Quem é A? 1 sobre 2. 1 sobre y é igual a B. Quem é B? 1 sobre 5. Para achar o valor de x, muito fácil, meio pelos extremos, x igual a 2. Para achar o valor de y, mesma coisa, y igual a 5. Você tem um x2, y5. A pergunta que ele faz é, quanto é o resultado de 2 vezes x vezes y? Beleza. 2 vezes 2 vezes 5, 20. Opção D de dado, ok? Então, outra questão de prova resolvida aí para vocês, destrinchada, né, detalhada, né? A gente tem menos tempo em prova, obviamente, normal, menos tempo sim, mas assim, eu estou sendo detalhista, né, para poder que vocês entendam bem, tá? Vamos à próxima questão. Essa questão agora que a gente vai ver é da última prova, né? E aí é bem legal a gente estar falando sobre ela, é uma questão mais recente e tal. Mas observe que não foge muito da linha, tá? Do que a gente já fez agora até anteriormente. Então, diz o seguinte, determinado setor abastece diariamente sua frota com gasolina, diesel e etanol. Então, quais são os combustíveis? Gasolina, diesel e etanol. Sabe-se que a quantidade de litros de etanol é o triplo da de gasolina. Veja o que ele diz. A quantidade de litros de etanol é 3 vezes a quantidade de litros de gasolina, certo? E de etanol e diesel juntas é 300 litros. Vamos lá. Etanol mais diesel, 300 litros. E a de diesel e gasolina soma 200 litros. Diesel mais gasolina soma quanto? 200 litros.
Veja que essa questão é uma questão simples, mas envolve sistema de equação, tá? Então, importante a gente ter esse conhecimento. Perceba aqui que eu tenho etanol e diesel, e aqui eu tenho diesel e gasolina. Então, eu acabo tendo 3 variáveis, 1, 2 e mais uma 3. Não dá para eu resolver esse sistema aqui. Mas ele passa uma informação muito importante, que é o quê? Que a quantidade de etanol é 3 vezes a quantidade de gasolina. Massa! Então, como ele está dizendo que etanol é 3 vezes a quantidade de gasolina, eu vou botar aqui, ó, 3G mais D igual a 300. Então, aqui eu tenho, pessoal, um sistema de equação. Vê, tá aqui, ó, pode ser a equação número 1 e pode ser a equação número 2. Vamos organizar esse sistema? Vê, vai ficar assim, ó, 3G mais D igual a 300. E aqui eu tenho G mais D igual a 200. Vou fazer esse sistema de equação pelo método da adição, porque fica fácil demais pelo método da adição. Como assim fica fácil? Bom, se eu multiplicar essa equação por menos 1, que é bem óbvio, né? Eu vou ficar menos D e aqui mais D. Aí eu posso cortar, tá? Então vai ficar assim, ó, 3G mais D igual a 300, menos G menos D igual a menos 200. E aí é só cortar. É só cortar aqui, ó, porque quando vai somar, né, o método da adição quer dizer somar, então 3G menos 1G dá 2G, e aqui, ó, D menos D dá 0, 300 menos 200 dá 100. Então, muito fácil, né? Se 2G é igual a 100, é porque cada G vale 50, né? Então, o duplo de 50 é 100. Então, eu já achei aqui que a quantidade de gasolina que se usa é 50 litros. O que ele pergunta é quantos litros de combustível esse setor abastece diariamente. Beleza, eu já achei gasolina. Dá para achar etanol? Muito fácil, ó. Etanol é 3 vezes a quantidade de gasolina, 3 vezes 50. Etanol é 150 litros. Já achei etanol. Ok, dá para achar diesel? Dá para achar diesel fácil, né? Observe que nessa expressão aqui eu tenho diesel mais gasolina, que é 50 litros, dá igual a 200. Passando para o outro lado, vai ficar assim, ó, diesel igual a 200 menos 50. Acabou, se achei, né? Ó, diesel é igual a 150. Então tá feita aí, questão muito tranquilo. Observe que satisfaz, a gente pode até bater com o sistema para ver se realmente dá certo. Ele disse que a quantidade de etanol mais a quantidade de diesel é 300 litros, beleza. 150 mais 150, 300, bateu. Ele diz que a quantidade de diesel mais a quantidade de gasolina é 200. Bateu, diesel 150, gasolina 50, 150 mais 50, 200. O sistema está correto, ok? Então, questão fácil, questão tranquila da prova passada. Mas observem, pessoal, dá para fazer, tá? É um conhecimento, e ainda é um exercício, né, que vai exigir um pouquinho de raciocínio de vocês, vai exigir sim, mas não é absurdo, não é uma coisa difícil. Então, eu sempre digo aos meus alunos, principalmente os que não gostam de matemática, é fácil demais livrar o ponto de corte de matemática. Às vezes você fica muito nervoso, nervosa na prova e acaba querendo fazer uma coisa e você não está tendo calma e olhando a questão com calma. Se a sua dificuldade é matemática e você tem essa questão de livrar o corte, isso é muito importante. Nós não estamos falando de livrar o corte aqui, nosso objetivo é fechar a matemática. Mas se for a sua situação no momento, leia, porque tem muita questão que dá para resolver com facilidade, tá? Facilidade mesmo. Inclusive, até aquele sistema que a gente respondeu, né? Que foi o sistema passado, que tem assim, 6 sobre x mais
5 sobre y igual a 4 e tinha 2 sobre x mais 10 sobre y igual a 3, a gente achou que x era igual a 2 e y era igual a 5. Eu disse que se você colocar no lugar, né, ficaria assim, ó, onde tem x, 2, onde tem y, 5, onde tem x, 2, onde tem y, 5. Aí eu já falei, acabei passando e esqueci de tocar no assunto, foi que já teve aluno que disse, dá para fazer, acaba de cabeça pensando, dá para o cara descobrir que é 5, 2 e 5, porque 6 por 2 dá 3, né? E 5 por 5 dá 1, 3 mais 1, 4. E aqui, 2 por 2 dá 1, 10 por 5 dá 2, 1 mais 2, 3. Eu disse, perfeito. Veja só como essa questão vocês poderiam fazer pensando um pouquinho sem ter nenhum conhecimento de sistema de equação. Tá? Sem ter conhecimento zero. Bastaria pensar um pouquinho. Então, muitas vezes a gente consegue livrar o corte só usando o raciocínio lógico. Tá? Lembrando que não é raciocínio lógico prova de concurso não, tá? É raciocínio lógico, assim, tipo, raciocínio lógico para a vida. Tipo, resolver um problema na sua casa lá, o que eu faço para resolver aquela ali, aquela goteira, aquela parte elétrica, aquela ali, não, se eu fizer assim, né? É isso, essa é a ideia do raciocínio, entendeu? Bom, vamos aqui a uma última questão, que também é interessantinha, também da última prova, tá? A última prova da Polícia Militar, essa questão aí, e diz o seguinte, ó, uma determinada aeronave pode acomodar até 384 passageiros e dispõe de 63 filas de assentos. Algumas com 3, outras com 6 poltronas. Ele pergunta, quantas filas com 6 poltronas existem nessa aeronave? Aí eu pensei assim, vamos supor que existam X filas que tenha 3 poltronas. E que existam Y que tenha X que tenha 3 poltronas e Y que exista 6 poltronas. Certo? O que eu sei é que existem 63 filas. Então o que eu posso dizer é que X mais Y dá igual a 63. Certo? Só que quando eu faço assim, ó, 3x mais 6y dá 348. Não é isso aí? Isso. Como foi esse raciocínio que eu usei? Bom, essa é a quantidade de filas que cabem 3 pessoas. E essa é a quantidade de filas que cabem 6 pessoas. Então, essa aqui é a quantidade de pessoas multiplicado pela quantidade de filas. Aqui é a quantidade de pessoas multiplicado pela quantidade de filas. Né? Então, assim, então aqui cabe 6 pessoas, aqui é a quantidade, aqui cabe 3 pessoas, aqui é a quantidade. Então, quando eu multiplico a quantidade pela quantidade de pessoas que cabe, eu vou encontrar o total. E qual o total? 348. Essa é a ideia. É a ideia de você aí interpretar um texto, que é um texto. Interpretou um texto, e aí você consegue resolver a questão com tranquilidade. Veja só. E aí, para responder pelo aquele macete, dá? Claro que dá, tá? Observe, você vai colocar o número 1 aqui, para ficar fixo, né? Aqui é 1, aqui também é 1. E você vai fazer o seguinte, ó, x vai ser igual a um tração aqui, menos. Aí você faz assim, ó, 1 vezes 6, tá aqui, 6. Beleza? Depois, 6 vezes 63, ó, 6 vezes 3, 18. 6 vezes 6, 36 mais 1, 37. Beleza. Agora, vê, ó. Mais com mais dá mais, aqui, ó. Com menos dá menos. Beleza? 348 vezes 1 dá 348. Perfeito. E agora aqui, ó, por fim, multipliquei esse vezes esse. E agora vou multiplicar esse pelo aquele lá de baixo. 1 vezes 3, 3. Veja como foi rápido aqui, que eu tenho 378 menos 348, eu tenho 15 aqui, 30, né? Aqui. Dividido por 6 menos 3 dá 3. Ou seja, x igual a 10. Opa! Se eu sei que x é igual a 10, é porque y é igual a 53.
E aqui já foi. Questão fácil, simples, resolvida, bastou interpretar o texto. Então, montar sistema de equação, sei que não é a coisa mais fácil do mundo, óbvio que não, mas dá pra gente fazer com tranquilidade. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula, se Deus quiser, e continue estudando. Um abraço.